Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo, uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família, todos os seus caminhos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Nós estamos na continuação do Sermão do Monte, a qual nosso Senhor Jesus Cristo pregou. E nessa feita nós iremos estar tratando a forma correta de jejuar, se conduzir e prioridade na vida, certo? No último estudo nós tratamos sobre a forma correta, como orar e praticar as boas obras. Então nesse aqui nós iremos estar tratando sobre o jejum da forma correta, a conduta do cristão e a sua prioridade, ou as suas prioridades na vida. Iremos ler Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 24, que ora passamos a ler. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que estes já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então temos lido aqui Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 24. Então Jesus disse: quando jejuardes, Então é algo que iríamos fazer, que vamos fazer, algo que ele estava certo que os seus discípulos fariam. Por que eu introduzo dessa forma? Porque há alguns ensinamentos hoje, alguns pregadores, alguns expositores da Bíblia, que acham que não há necessidade hoje do cristão, da pessoa jejuar. Mas Jesus disse: quando jejuardes, então porque iriam jejuar. O próprio Jesus jejuou, e uma certa feita também ele disse, que como estariam tristes os convidados do casamento estando seu noivo presente, mas dias viriam que o noivo seria tirado, nesse dia jejuariam. Então já tem 2000 anos que o nosso mestre foi tirado, crucificaram ele e ele está prestes a voltar. Então Jesus ensina a forma correta do jejum. Ele vem dizer nos versos 16 ao 18: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão, como Jesus disse, Os fariseus aqui, onde mais bem se encaixa a palavra hipócrita, como já dissemos em alguns outros estudos, a palavra hipócrita, ela significa literalmente ator, aquele que finge ser alguma coisa, finge ser alguém,
A finalidade do jejum deles não era agradar a Deus, mas mostrar aos homens, buscar louvor para si, buscar glória para si. Então, é um motivo reprovável, né? Um motivo infame. Então, Jesus está dizendo que quando formos jejuar, devemos ungir a cabeça e lavar o rosto, que era uma prática dos judeus, né? Ungir a cabeça com óleo, lavar o rosto, para não parecer aos homens, os homens não viessem perceber que eles estavam jejuando, mas ao Pai que vê em secreto, e o Pai que vê em secreto recompensará esta pessoa. Então, fazendo uma aplicação para os nossos dias hoje, como é que devemos jejuar? Devemos jejuar, apresentarmos esse jejum ao Senhor. Então, se formos ficar em casa, devemos amanhecer, fazer a higiene pessoal, caso a higiene bucal, principalmente se a gente formos ter contato com outras pessoas, né? Então você está normal ali, aí aquela pessoa não percebe que você está jejuando, né? Usar um perfume normalmente, certo? A critério, para que saia normalmente, como as pessoas vivem normalmente amanhecer o dia, para que as pessoas não percebam que você está jejuando, mas o Pai, certo? Então o jejum é uma prática do cristão e uma arma poderosa, uma arma espiritualmente falando, uma arma poderosa que o cristão deve praticar. Jesus disse uma certa feita que há espíritos malignos, casta de demônios, que só saem por meio do jejum e da oração. Nós vemos na história bíblica muitos servos do Senhor jejuando e tendo vitória por meio do jejum e da oração. Geralmente o jejum está aliado à oração, mas quando jejuar e houver ocasiões que não puder orar, o jejum já é uma bênção em si mesmo. Alguém disse com propriedade que o jejum é uma oração sem palavras. Então o jejum por si só já é algo poderoso. Nós vemos relatos na Bíblia que pessoas estavam em apuros, em dificuldades, em situações irreversíveis, e com o jejum ali Deus atendeu. Nós vemos Daniel, nós vemos cidades inteiras que o povo decidiu jejuar, e isso pessoas não servos de Deus. A cidade de Nínive recebeu um vaticínio do profeta Jonas, que ainda 40 dias Nínive seria destruída, e o povo ali, o rei, deu um decreto que ninguém comeria nada, nem beberia água, nada líquido, nada sólido, para o rei, para os súditos, para toda a cidade, inclusive aos animais. E Deus recebeu aquele jejum, aquele ato de humilhação, e Deus transtornou, Deus mudou o decreto, Deus resolveu não destruir, né? Deus mudou devido à atitude daquele povo. Nós vemos também que quando lá no livro de Esther, Amã, ele pediu ao rei que desse um decreto para destruir todos os judeus que estavam no Império Persa, e ali em 3 dias os judeus foram jejuar, inclusive a rainha Esther, e Deus mudou a situação. Então o cristão deve jejuar, porém com muita discrição. Prosseguindo, Jesus aqui nos versículos 19 ao 21, ele vem mostrar onde é que deve estar a nossa prioridade, o nosso tesouro. O verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ele prossegue no verso 20: mas acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, né? Então nosso tesouro precisa estar no céu. O nosso enfoque, a nossa riqueza maior deve estar no céu. Jesus aqui não está reprovando ou condenando
você, por exemplo, ter depósitos, guardar algo, é o que o nordestino muito usa o termo, ter o seu pé de meia, ter algo guardado, pois a gente não sabe o dia de amanhã, ter uma economia, não tem nada de errado nisso. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não viemos colocar a nossa confiança na incerteza das riquezas, fazer dela a nossa esperança, fazer dela o nosso Deus, fazer dela nosso baluarte. Nós temos que visar a riqueza eterna, né? O tesouro eterno, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Então Jesus, usando aqui os termos aqui, onde traça e ferrugem e corrói, né, onde os ladrões escavam e roubam, aqui no contexto, aqui na época lá no Oriente, partes das riquezas, acúmulo de alguém, estavam em tecidos, né, e vestes, lindas vestes, e em muitas ocasiões as traças, as ferrugens corroíam, né? Então nós devemos acumular tesouro no céu. E aí fica aquela situação: e como é que se acumula tesouro no céu? É nós vivendo aqui uma vida em função do reino de Deus, servindo ao Senhor, usando a nossa vida, dons, habilidade, inclusive finanças, dinheiro, em prol de resgatar vidas para o reino dos céus. Isso é acumular tesouro no céu, é ganhar vidas para o reino de Deus, vidas, almas que são eternas, né? Povoando o céu, sendo um instrumento de Deus para a salvação dos perdidos. E isso também é ser sábio. Provérbios 11:30 diz que o sábio ganha almas. Um jovem rico chegou para Jesus numa certa feita e disse assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita lá os mandamentos para ele, e ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, o que me falta ainda? Jesus disse: te falta ainda uma coisa, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então aquele jovem, quando ouviu isso, baixou a cabeça e voltou para trás, muito triste. E voltou para trás de verdade, porque a Bíblia nunca mais fala acerca dele, né? Então Jesus olha para o seu discípulo e disse: quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico, nesse caso, que confia nas riquezas, entrar no reino dos céus. Então Jesus mostra que nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas, porque ele diz no verso 21, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Em certo sentido, não é errado o homem possuir riqueza, errado é a riqueza possuir o homem. O salmista Davi chega a dizer nos salmos: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então o dinheiro, ele é neutro em si. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, é um péssimo patrão. Então nós devemos dominar o nosso dinheiro, não deixar ele nos dominar, porque se nós amarmos a ele, aí se cumpre 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos nesse amor desenfreado ao dinheiro afogaram-se a sua alma em grandes ruínas. Prosseguindo, versos 22 e 23 fala sobre a luz e as trevas. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos
é onde nós temos o contato, né, com a luz desse mundo, a luz do mundo físico, né? Então, também no mundo espiritual, nós temos que ter os bons olhos, olhos espirituais, né? Os olhos à lâmpada do corpo, os olhos serem bons, diz respeito a olharmos para a pessoa com amor no coração, olhar para o próximo no intuito de ajudá-lo, não desejarmos mal de ninguém, não termos os olhos maus implica também em ser avarento, ganancioso, ambicioso, ser egoísta, né? Isso é ter os olhos maus, né? Isso é uma pessoa que é escravo da avareza e assim por diante. Ter os olhos maus também implica em querer fazer o que é mal, ter prazer de olhar para o que é mal, né? Isso implica prostituição, isso implica derramamento de sangue, aprovação da maldade, assim por diante. Tudo isso implica em ter os olhos maus. Então, se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também será mau, estará em trevas. Mas se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. É essa a proposta de Jesus para nós. E concluindo, verso 24, os dois senhores, né, os dois senhores. Então Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Em outras traduções da Bíblia fala: não podeis servir a Deus e a Mamon. No caso, Mamon aqui vem ser o Deus das riquezas. Jesus está colocando aqui as riquezas, dando a ela um nome pessoal, praticamente um nome de uma divindade, de um falso deus, Mamon, que era no mundo antigo, nos dias de Jesus também, cultuado ali como o deus da riqueza, né, o Mamon. E Jesus diz que não podeis servir a Deus e a riqueza, serve a Deus e ao dinheiro, porque nesse caso, se amarmos o dinheiro, então devotaremos para ele um amor como que fosse uma religião, servir a uma religião, servir a um Deus na qual devotará de nós toda a nossa força, todo o nosso tempo, todo o nosso amor, né, e entrega. Então Jesus diz que o homem não pode servir a Deus e às riquezas. O homem precisa, louvado seja o nome do Senhor, ter um só Senhor em sua vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós ficamos por aqui. Eu espero que esse estudo tenha contribuído para a sua vida, tá certo? Então, como de costume, quero fazer o convite. Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, faça isso. Jesus está às portas, Ele está prestes a voltar, os sinais estão aí, estão se cumprindo. Nós temos visto aí a Bíblia se cumprir diariamente em nossos olhos. Alguém disse uma vez com propriedade, Charles Spurgeon, que devemos estar aqui com uma Bíblia na mão e aqui o jornal na outra, né? Estamos aqui lendo a Bíblia e olhando o cumprimento no jornal, diariamente nas manchetes. Ele também disse algo também profundo, que a Bíblia ela é mais atual do que o que vai circular no jornal amanhã. Então nós estamos vendo aí, meu amado, as guerras, rumores de guerra que Jesus falou, agora a guerra presente aí entre Israel e Irã, tudo isso é cumprimento profético. Deus não quer guerra, Deus quer a paz. Mas os homens, sem o amor de Deus, voltam-se para a guerra. Mas você que está me ouvindo por esse vídeo, Jesus tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Então fica esse convite. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso. Decida-se por Cristo, por Jesus. Se você encontra-se afastado, volte-se aos caminhos do Senhor. Também quero pedir a você, se você não é um dos inscritos ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe
e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.